Olá, tudo bem com você? Bom, eu me chamo Fábio de Oliveira e eu estou aqui para dar início a mais um vídeo da nossa jornada, lugar de encontro com Jesus. E vimos nos vídeos passados a importância do desejo de conhecer Jesus. E se você perseverou até este vídeo, eu acredito que Jesus está motivando você com um desejo forte por oração. E o nosso segundo vídeo, ele foi sobre tomar decisão de estar aos pés de Jesus, buscar conhecer Jesus. Nós vimos nesse vídeo um exemplo de Maria, que desejou conhecer mais de Jesus e se assentou aos pés dele. E nesse vídeo, nós queremos trazer alguns pontos que vão te ajudar a crescer em oração e intimidade com Jesus. Por isso eu te convido a abrir comigo em Mateus, capítulo 6, verso 6, que fala assim: Mas quando orar, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Eu quero que você atente para alguns pontos aqui que Jesus nos deixou para que nós pudéssemos observar. E um dos primeiros aqui, mas entra no teu quarto. Então, quarto aqui, para mim, é o lugar onde você se retira para orar. Então, aqui nós conseguimos ver que existe um lugar para onde a pessoa pode se retirar para estar com Jesus. Existe um lugar para onde você vai se encontrar com Jesus. Eu gosto de chamar esse lugar de lugar secreto. Talvez por influência do IHOP e de alguns irmãos que eu acompanho, mas gosto bastante desse conceito. Então, não importa onde seja o lugar, não importa, ele pode ser no seu quarto, ele pode ser no seu escritório, ele pode ser na sua igreja, ele pode ser num lugar ao ar livre, numa praça, num parque. A única coisa que você precisa ter neste lugar é sossego, é estar realmente sozinho. É a única coisa que eu julgo de importante aqui, que você possa ter totalmente concentração de que você foi se encontrar com Jesus. Eu gosto de pensar da seguinte forma: quando você marca uma reunião, né, para estudar, ou uma reunião para negócios, você sempre procura um lugar onde você possa ter tranquilidade, tanto para falar para uma pessoa sobre negócio, que para fechar um negócio você precisa que a pessoa tenha a sua atenção total, ou que você tenha a atenção total da pessoa. E a mesma forma, quando você se retira para um lugar para estudar, geralmente as pessoas buscam uma biblioteca. Por quê? Porque é um lugar bem tranquilo. Então, aqui a gente precisa julgar que este lugar para onde a gente se retira seja um lugar onde seja tranquilo, onde seja sossegado. Então, você retira-se para orar para o mesmo lugar todos os dias. Então, nós julgamos de muita importância também que esse lugar seja de acesso fácil para você todos os dias, que você possa estar nesse lugar todos os dias. Então você também precisa escolher um lugar, além de ser tranquilo, seja de fácil acesso para que você possa sempre estar nesse lugar todos os dias. Além de nós termos um lugar, você pode perceber que Jesus também fala, e quando? E quando aqui
a gente julga que seja um horário específico do seu dia, que você se retira. Por quê? Jesus ele está pressupondo que os seus discípulos teriam um tempo de oração. E com esta afirmação de Jesus, nós sabemos que todo discípulo é chamado para orar. Não tem como ser um discípulo de Jesus e não orar. Então, é muito importante separar um horário do dia para orar. Um que você se sinta melhor. Muita importância que você coloque este período em sua agenda. Que você reserve este horário em sua agenda. Porque se você não fizer isso, outras pessoas vão fazer isso por você. Então, nós precisamos separar um tempo para orar. Assim como nós fazemos com todas as nossas atividades do dia. Nós temos o nosso horário de levantar, o nosso horário para dormir, o nosso horário para comer, o nosso horário para trabalhar, o nosso horário para estudar, o nosso horário para estar com o pai, com a mãe, com os filhos. Nós temos horário para tudo em nossa vida e nós agendamos tudo. Até mesmo quando a gente vai fazer uma compra, a gente agenda isso. A gente deixa marcado para tal dia, a gente vai fazer. E a oração não precisa ser diferente. Ela tem que fazer parte da sua rotina. Ela tem que ser algo mais importante para ti. Por que eu digo isso? Porque eu julgo que a oração é estar com Jesus, é falar com Deus. E se o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, então isso deveria ser o primeiro na sua agenda. Deveria ser o mais importante na sua agenda. Deveria ser o horário do dia onde você tem maior prazer de estar e fazer. Deveria ser para um cristão. Ele deveria amar estar com Deus. Por quê? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é importante ser totalmente fiel ao tempo que agendamos e tê-lo como um compromisso sincero, como eu falei anteriormente. E com certeza, imprevistos vão surgir e às vezes mudanças serão necessárias. Talvez aquele horário possa ser que apareça algo que você não consiga estar ali. Não pode ser sempre, mas, por exemplo, alguém se acidentou, ou alguém ficou doente, ou alguma coisa que foge do nosso controle. É isso que eu estou tentando dizer. Algo que a gente não consiga ter o controle do dia, então possa ser que você não consiga estar naquele horário, naquele momento. Então você precisa, nesse caso, ter um plano B. Você precisa ter um plano B para poder fazer tal coisa. Então, não se frustre diante disso, não se frustre diante de não ter conseguido estar lá nesse horário, né? Mas dá prioridade ao horário estabelecido previamente por você e tenha um plano B. E uma das coisas também que nos ajuda, além do lugar, de ter um horário fixo, o que nos ajuda também é fazer uma lista de oração, né? Ou várias listas, aí fica a seu critério. Então, a lista nos ajuda a lembrar pelo que devemos orar. Não é preciso ficar necessariamente preso na lista, pois talvez quando você começar a orar, quando você começar a falar com o Senhor, o Espírito Santo ele tome o controle, ele tome as rédeas e ele leve você a orar por outras coisas que não estão necessariamente na sua lista. Então, porém, a lista é algo viável que facilita o nosso tempo de oração. Então, caso você não tenha nenhuma outra direção, você utiliza a lista. Do contrário, se o Espírito Santo controlar, se entregue totalmente a ele e siga a direção do Espírito Santo. E alguns exemplos que nós podemos ter nessa lista de oração, um deles é
a lista de objetivos pessoais. O que seria essa lista de objetivos pessoais? É você orar por mais intimidade com Deus, pedindo para Deus para que se revele mais a você, para que você o conheça mais, para que você tenha mais sensibilidade à sua presença, à presença do Espírito, que você possa ter mais dons dos frutos e dos dons do Espírito, que você possa amadurecer em amor para com outras pessoas, para consigo próprio. Um outro ponto na sua lista que você pode ter é a lista por provisão. Provisão, o quê? Provisão pessoais, né? Finanças, sobre as suas finanças, que Deus possa abençoar as suas finanças, que Deus possa te dar direcionamento do que fazer com o seu dinheiro, que você use o seu dinheiro para a glória de Deus, uma provisão nas suas emoções, que Deus possa te dar o autocontrole, tanto sobre a sua ira quanto a sua alegria, que Deus possa ser o Senhor das suas emoções, no ministério, sobre o seu ministério, se você é um líder, um pastor ou um membro da igreja, você tem um ministério, então você pede direção para Deus. Na sua família, então você ora pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos, assim sucessivamente. Então esse seria mais um ponto na nossa lista. Outro ponto na nossa lista é você orar por pessoas e lugares, né? No caso, já falei mais acima sobre os parentes, a nossa família, pelos nossos líderes da igreja, ou alguém que você queira ver salvo, né? Pela sua cidade, pelo lugar onde você se localiza. Você pode orar por Israel, né? Por Jerusalém. Bem-aventurados são aqueles que te abençoarem. Pelo nosso país, a gente ora pelos nossos governantes, a gente ora pelo nosso presidente, a gente ora pelo nosso prefeito, a gente ora pelos nossos governadores e todas as autoridades que estão envolvidas com o nosso país, e a gente ora pela nossa igreja, né, para que a comunhão seja uma só, né? Para que outro ponto que a gente pode estar orando é por justiça. Então a gente pode orar pelo fim do aborto, a gente pode orar para ter mais leis mais justas, a gente pode orar pelo fim da prostituição, a gente pode orar pelo fim do tráfico humano, pelos órfãos, pelas viúvas, a gente pode orar por situações pontuais que estão em destaque na mídia, né? Por exemplo, quando você liga a sua televisão e você assiste um jornal e você vê aquela situação ali, então a gente pode orar também por isso. Nisso eu quero ler aqui 1 Timóteo capítulo 2, do verso 1 ao 4, que diz assim: antes de tudo, exorto que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e serena, e em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém, meus queridos? Então, essas são mais algumas chaves que eu deixo aqui para você e espero que te abençoe, que faça com que a sua vida de oração cresça mais e mais e que você se fortaleça mais e mais e que você não só cresça, mas que ajude outros a crescer em oração, em intimidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.